Olá, saudações a todos. Hoje o nosso assunto é indução eletromagnética em laços próximo a descidas de PDA. Vamos explorar esse pequeno exemplo, onde a gente vai ter uma simulação de uma descarga de 35 kA percorrendo o condutor de descida. Poderíamos simular aqui que fosse uma descarga de 100 kA, onde 30 kA fosse para esse lado, 30 para esse lado, e 35 descesse por essa descida de cabo de cobre. Por que dessa divisão? Conveniência pedagógica apenas, mas ela não é tão distante da realidade assim. Seria possível uma dessas descidas ser percorrida por uma subdivisão de corrente, de uma descarga atmosférica que resultasse em 35 kA descendo por esse cabo de cobre de 35 milímetros. Uma vez isso acontecendo, um campo eletromagnético é irradiado. Este campo eletromagnético pode encontrar um laço formado pela iluminação, 2 luminárias de parede, 3 luminárias de piso. Por algum motivo, a pessoa criou um laço para atender as luminárias do piso e as luminárias que estão na fachada, para interligar elas e levar elas para um circuito lá dentro. Ela criou um laço. Então, temos aqui o cenário, uma descarga atmosférica atingindo o captor, se subdividindo pelos demais nós, pelos demais trechos, né, que partem do nó pela lei de Kirchhoff, e resultando em 35 kA. Uma vez entendido o fenômeno físico e o acontecimento, né, visto essa corrente elétrica provocar nesse laço, por meio de sua derivada, da derivada da corrente, é importante que essa corrente siga uma função, seja ela uma função baseada na equação de Heindler, seja ela baseada em qualquer outra equação, mas é possível que ela possua um sinal periódico e cuja frequência resulte numa derivada não nula, ou seja, numa derivada que proporcione um sinal, uma resposta a esse laço. Se essa corrente fosse contínua, a resposta desse laço diante dessa corrente contínua é a derivada de uma constante, é zero. E a derivada de uma dita função, por exemplo, senoidal, é o cosseno dela. Visto isso, esta corrente elétrica, regida pela equação de Heindler, derivada multiplicada pela indutância deste laço, vai nos proporcionar uma força contra-eletromotriz que vai gerar uma diferença de potencial, uma tensão neste gap, que tende a gerar um centelhamento. E aí a pergunta, uma vez feito este modelamento, é: se eu tenho uma descarga de 35 kA na onda 10/350, descendo por um cabo de cobre de 35 milímetros de 6 metros, e eu tenho esse meu laço que representa o sistema de iluminação daquela fachada, afastado 50 centímetros, suspenso 1 metro do solo, um laço de 2x5, de cabo de 2,5, e eu tenho esse gap, um aterramento aqui de 10 ohms. Esse gap de 50 milímetros terá um centelhamento? Ora, a pergunta se ele terá um centelhamento, ela vai ser respondida ou por cálculos matemáticos que a gente vem a fazer, é possível fazer isso manualmente, ou por algum algoritmo de inteligência artificial. Eu já tenho um algoritmo criado de inteligência artificial, no qual eu coloco as variáveis desse meu laço, que seria as proporções do meu laço, a distância da descida, a descarga, e ele já faz a matematização para mim. O meu algoritmo, que eu já tenho ele pré-determinado e lapidado, ele gera para mim a resposta: olha, o veredito é que apenas com 35 kA nessa descida, a tensão induzida seria aí de 4 kV aproximadamente. Não é possível para romper a isolação de um gap de 50 centímetros de ar,
depois 50 centímetros de área, eu teria que ter um potencial aí sustentado no tempo de aproximadamente 1.500 kV, 1 megavolt aproximadamente. Bom, também há de se dizer que eu peguei uma forma de onda 10/350, que é uma forma lenta, né? Se eu pegasse uma subsequente negativa de 0,2 barra 100 microsegundos, provavelmente eu veria elevados potenciais muito maiores do que esse. Mas, a princípio, para efeitos pedagógicos e didáticos, vamos simplificar e vamos dizer que a 35Ka 10/350 foi o que atingiu esse nosso prédio, que gerou esse nosso laço que gerou essa indução eletromagnética, que gerou essa força contra-eletromotriz e essa tensão passível de centelhamento e de explosão aqui nesse gap de 50. Então, nós verificamos que seria necessário para esse gap de 50 centímetros 1,5 MV, megavolt de centelhamento, de tensão induzida, e nós estamos aqui com 4, mas 4 kV já seria suficiente para queimar as luminárias presentes. Todavia, poderíamos fazer pelo algoritmo, mas eu venho aqui apresentar para vocês o ATP-Draw. O ATP-Draw é um software gratuito, desenvolvido por Hans Roedale, norueguês, salvo erro, dinamarquês, uma dessas duas nacionalidades, e é um software gratuito. O ATP significa Alternative Transient Program, ou seja, é um programa feito para isso, feito para desenvolver simulações de transitórios em curto espaço de tempo, mas que afetam as nossas redes. Então, o que eu fiz? Simulei. Primeiro entendi o circuito, o fenômeno, simulei ele por meio de uma modelagem e trouxe ele para o ATP. No ATP, eu coloquei uma fonte de corrente. Esta fonte de corrente é uma fonte baseada na equação de Heidler, como vocês podem ver aqui no plot 1. Neste plot 1, eu tenho aqui a própria equação de Heidler com 350 microsegundos de meia cauda e 10 microsegundos de frente de onda. Tenho aqui 35Ka, como a gente já falou. Então, esse primeiro gráfico ele está mostrando ao longo, né, depois dos 350, que estaria mais ou menos aqui, que ela permanece por um tempo considerável, mas a meia cauda estaria por aqui. Então, o primeiro gráfico mostra a equação de Heidler propriamente dito, né, a equação de Heidler para a corrente, que é a nossa fonte do transitório. Coloquei aqui um TCzinho para fazer a medição, um circuito de acoplamento, onde no primário eu tenho a descida e no secundário desse circuito de acoplamento eu tenho a indução no gap de 50 centímetros, ou seja, basicamente podemos dizer que este nosso circuito aqui é um transformador a ar. É possível fazer essa afirmação, né? Ele tem o primário e o secundário, e justamente foi o que a gente acabou simulando aqui no ATP. Um transformador a ar, um circuito de acoplamento, com uma equação de onda de Heidler, de corrente, de raio de 35Ka sendo injetada no circuito, o circuito do primário sendo a descida, os próprios cabos de cobre, aqui estão as indutâncias, a resistência desse cabo de cobre, R11, e aqui está R21, a indutância, L11, né, R11, a resistência do cabo de cobre de 35 milímetros, e L11 a indutância do cabo de cobre de 50 milímetros, isso representados aqui no primário. Já no secundário, nós temos a própria indutância do cabo de 2,5, R22, a resistência do cabo de cobre de 2,5, e L22 a indutância do cabo de 2,5, ou seja, o primário e o secundário.
suas resistências e suas indutâncias foram parametrizadas nesse circuito de acoplamento eletromagnético, e foi gerado os gráficos, onde a gente pode ver a equação de Heindler, e aqui a gente pode ver essa equação de Heindler um pouco mais aproximada, 35 kA de impulso, quando a 10 microsegundos não dá para ver nesse plot, porque o zoom dele não permite, mas a 10 microsegundos seria sua frente de onda, e a 350 sua meia cauda. Vocês podem perceber que surge um pequeno surto quando essa corrente elétrica em verde tem a sua frente de onda, o seu tempo de subida, o seu rise time determinado. Então a gente vai lá e aproxima dos 10 microsegundos, que é quando a taxa de variação é muito alta. A derivada dessa taxa de variação vezes a indutância do circuito, expressa duas coisas interessantes para mim. A tensão gerada na descida, 20 kV, e a tensão refletida no secundário do nosso circuito, que seria o laço, 4 kV. Mas ela se apresenta apenas durante a taxa de variação intensa da frente de onda de 10 microsegundos. Ou seja, ela é extremamente dependente da derivada dessa função da equação de Heindler. Então, fica muito claro que durante o período de descida, durante a meia cauda, o surto não se apresenta. Durante quase todo o tempo da corrente elétrica de raio, o surto não se apresenta. O surto se apresenta, de fato, na hora que esses 10 microsegundos, que é a taxa de variação de subida intensa do raio, ocorre. Porque nesse momento da subida do 10 microsegundos, existe um campo elétrico muito intenso, uma taxa de variação muito intensa desse campo, que reflete no laço. E somente nesse momento dessa taxa de variação dos primeiros 10 microsegundos de subida da nossa equação de Heindler é que você vai ver no cabo de 35 milímetros, 20 kV, e no laço que está recebendo a indutância, aliás, que está recebendo o campo eletromagnético, vezes a indutância própria dele e as indutâncias mútuas do circuito, que está refletindo 4 kV. Então, a resposta é, neste gap, aparece 4 kV. Ou seja, neste laço, na ponta dele, aparece 20 kV, e essa tensão e essa corrente, o campo eletromagnético deles, refletem neste laço 4 kV, e neste gap, mais especificamente, vocês vão ver 4 kV. É suficiente para queimar essas luminárias? É suficiente para romper a isolação do cabo? Mais estudos precisam ser feitos. É suficiente para centelhar esse gap? Não é suficiente para centelhar esse gap. Precisaria de mais tensão. Se, por exemplo, fosse uma onda de 35 kA subsequente negativa, 0,2 de frente de onda, realmente nós viríamos um centelhamento. Então o gap ele pode ter um centelhamento que não ocorreu numa componente positiva, numa componente negativa ainda não, mas numa subsequente negativa, sim, porque a subsequente negativa é uma descarga que ela segue o canal já ionizado, ou seja, ela aproveita o canal já ionizado e depois que o primeiro raio aconteceu, ela já encontra um canal ionizado, ela sobe muito mais rápido, ela tem uma taxa de variação muito mais rápida da sua frente de onda. Explicado isso, visto isso, conversado isso, aqui está o nosso modelo físico, que é uma descida de 35 milímetros, um laço
formado por um sistema de iluminação, a interpretação visual dele e a modelagem no ATP e a resposta de quanto que seria a tensão induzida neste laço, no gap desse laço, a partir da injeção de uma 3510/350. É possível fazer isso com IA? É possível fazer com IA, eu faço isso frequentemente com IA, tenho lá um algoritmo. É possível fazer no ATP Draw? Eu estou muito empolgado com o ATP Draw, porque ele permite eu fazer a conferência do que eu já tinha feito na IA, e os gráficos dele são muito bons, muito bons. Vamos ver um pouco depois do exemplo, eu resolvi inverter. Primeiro o exemplo, estudo de caso, depois a teoria dele. Vamos dar uma olhadinha na teoria dele? Vamos ver a teoria do nosso circuito, né? Sempre que eu tenho uma descarga atmosférica atingindo um cabo elétrico, no entorno dele eu tenho um campo elétrico e magnético. E um fluxo, a partir do sentido dele, um fluxo magnético em volta dele. Isso pode ser simulado, isso por si só, né, é apenas um cabo sendo atingido por um raio, mas quando eu tenho um anel de cobre, um anel metálico, fosse ele de uma esquadrilha metálica, ou fosse ele de um circuito elétrico de iluminação, eu tenho, pela lei de Lenz-Faraday, essa indução eletromagnética, multiplicado pela indutância do circuito, gerando uma tensão ali, uma tensão induzida, uma força contra-eletromotriz. Como que eu faço essa modelagem desse circuito, desse laço no ATP Draw? Bom, vamos dar uma olhadinha. A gente já viu, mas o básico é entender que todo cabo elétrico percorrido por uma corrente, e esta corrente tendo uma taxa de variação alta, uma frequência no tempo, tendo uma função, ela induz um campo eletromagnético, um campo magnético na nossa espira. Nossa espira de 5/2, que representa lá o circuito de iluminação. Essa é a lei de Lenz-Faraday. A pergunta crítica: qual é a tensão induzida no gap deste laço aberto? E ela é suficiente para um centelhamento? Aí está nosso circuito, a gente já tinha conversado sobre ele. Então, vai lá, estratégia do modelo no ATP Draw. Simular uma fonte. Existem muitas fontes no ATP Draw. Existem fontes senoidais, existem fontes que você determina qual é a forma de sinal dela, e existe a famosa equação de Heindler, que é o tipo 15, curva IEC 62305, parte 1. Coloca um componente de acoplamento indutivo, RL, tipo um transformador a ar, pode fazer essa metáfora, porque é um acoplamento indutivo a partir da descida, o ar é o isolante e o secundário é o laço. Monto ali o meu laço, dou para ele as informações do meu laço, né? E coloquei na ponta um resistor de 10 megaohm, que seria a simulação do meu gap. Determino na onde tem a parametrização da minha fonte, que ela é uma fonte do tipo Heindler, é apenas um pico de 35.000 amperes, é uma fonte de corrente, com a frente de onda de 10 elevado a menos 6, 10 microsegundos, e o tempo de meia cauda de 350. Claro que é muito bonitinho aqui quando não está em escala, né? Porque se isso estivesse em escala, você não veria muito bem essa frente de onda e veria a meia cauda ou o tempo de dissipação dessa descarga atmosférica longo, que aqui está convenientemente fora de escala para fins didáticos. Eu tenho aqui a frente de onda 10 microsegundos, meia cauda 350 microsegundos e um tempo longo de decaimento até o final dela. O SPDA, o R11 e o L11 são, dentro daquele meu circuito de acoplamento, R11, L11, a indutância, aliás, a resistência e a indutância dele. E o loop, com cabo de 2,5, eu tenho lá a resistência e a indutância. E tenho
as indutâncias mútuas entre esses dois circuitos, representadas por L21. Ou seja, além das indutâncias e resistências dos próprios circuitos, que seria a descida de 35 milímetros, o laço de 2,5, eu tenho também as indutâncias mútuas entre eles. É importante declarar isso no seu circuito. É importante declarar no seu circuito a integração, que seria cada ponto, quantos pontos, a cada quanto ponto eu vou fazer o cálculo. Se você declarar isso como infinito, o tempo de simulação vai ser infinito. Se você for muito grosseiro na quantidade de cálculos, na resolução, né, na integração disso, você vai aparecer umas formas de onda bem quadrada, né, porque você tem poucas. 5 elevado a 10 a menos 8. Para quem tem uma frente de onda de 10 a menos 6, é bastante, é suficiente, mas significa uma simulação a cada 50 nanosegundos. Um ponto no gráfico a cada 50 nanosegundos. E o tempo máximo, 2 milissegundos, é suficiente. Dado isso, dito isso, vamos à tensão induzida, que seria a corrente elétrica que passou pelo cabo de 35 milímetros, o campo eletromagnético e seu acoplamento, quanto esse campo eletromagnético do primário, 35 milímetros, induz no laço de força contra-eletromotriz, vezes a indutância dele. Isso gera para mim uma tensão induzida no meu laço de 4 kV. A tensão segue a derivada da corrente, gerando um pico instantâneo rápido, né? Com um decaimento lento, que é baseado no tempo de 10 microsegundos, mas mais especificamente na onde está mais intenso a taxa de variação, que está ali nos 2 microsegundos, dos 10 microsegundos, 2 microsegundos a taxa de variação mais intensa, e depois ela decai. E a hora que chega ali os 10 microsegundos, que é onde ela já estabilizou e está caindo, não tem mais geração de tensão, como eu havia dito para vocês. Gap do ar de 50 centímetros, rigidez 1.500 kV. Os 4 kV que foram gerados no meu laço não são suficientes para romper o gap. É seguro para um arco. Mas é uma pergunta de projeto que nós teríamos que calcular um pouco mais. Será que os cabos elétricos, que suportam até 1,5, 1 kV, 2,5 kV, será que os circuitos eletrônicos das luminárias suportariam este pico de 4 kV? A onda 10/350 é uma onda lenta. Imagina se fosse uma subsequente negativa. Possivelmente, eles queimariam. O perigo não é o arco externo, e sim a destruição dos componentes internos. Uma sugestão seria fechar esse gap com um DPS de 1,5. Pô, Júlio, mas se eu fechar o gap, automaticamente, quando eu fecho esse gap, eu não tenho mais tensão induzida, mas eu tenho corrente induzida. Será que a corrente... O que eu prefiro? Ter a tensão induzida no laço, porque todo laço aberto diante de um campo elétrico e magnético, ou mais especificamente do magnético, surgem tensões induzidas nos seus gaps. A corrente fica bloqueada porque o circuito não está fechado. Mas quando você fecha ele com DPS, o DPS grampeia, ele nunca vai deixar subir até 4 kV, porque em 1,5 ele fecha o circuito, e aí surge uma corrente. E aí, essa corrente é presumível, é calculável pela NBR 5419, parte 4, você tem fórmulas para calcular. Ora, sem o DPS no gap, surge 4 kV. E com o DPS, ele é grampeado em 1,5 kV, mas surge uma corrente elétrica de 1,75 kA. Só que essa corrente de 1,75 kA, ela é no tempo de quê? Vamos voltar a olhar aqui, de 2 até 4, 2 microsegundos. Então, é uma corrente alta,
mas em um tempo irrisório. Então, a viabilidade técnica, um cabo de 2,5 suporta 1,75 kA, que vai ser o resultado de você fechar o circuito, fechar o anel com um DPS. O gradiente de calor, ele é suportável? Carece da gente aprofundar mais nos estudos, mas a princípio, eu diria que 4 microsegundos K2S2 é insuficiente para fundir o isolamento ou sequer danificar as isolações. Então, é preferível sim, nesse circuito, você trocar a tensão induzida de 4 kV por um DPS de 1,5, que resultará numa corrente de laço de 1.750 ampere, mas que está na faixa de 2 microsegundos e é plenamente suportável por esse laço. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. O ATPEDRAL validou que a indução de 4 kV em laço aberto ocorre. É um risco fatal para os equipamentos que estão presos, não para centelhamento neste caso. Esse DPS converte a tensão crítica de 4 kV em uma corrente crítica de 1,75 kA, mas que é por KS2, K ao quadrado, S ao quadrado, que é uma fórmula de você descobrir quanto de energia térmica essa corrente proporciona para o cabo e para a sua isolação, ela é plenamente suportável. Então, dominar as ferramentas como o ATPEDRAL é desafiador? Pô, é minerar petróleo, porque essas coisas que eu entendi e compreendi, eu tive que, tipo assim, ir ali arrancando pedra, fazendo mineração, basicamente, porque não tem ninguém que ensina como fazer essas coisas. Esse tipo de trabalho que você está vendo, esse tipo de modelagem, o entendimento do ATPEDRAL, entender o modelo real da descida e do laço, transformar ele num modelo computacional, usar a ferramenta do ATPEDRAL, isso é fantástico, dá para fazer uma infinidade de coisas, mas não tem muita gente que ensina isso, você tem que pegar um aprendizado aqui, outro de um tutorial lá, entender o processo e fazer a sua montagem. Sem a simulação, o risco é invisível. Com a simulação, o dimensionamento deixa de ser empírico e a precisão é fantástica. Você consegue simular elementos sem precisar fazer testes de laboratório. Claro que os testes de laboratório seriam necessários para um próximo passo de pesquisa, para validar todos esses cálculos, mas não é interessante você descartar as coisas desinteressantes primeiro num projeto, numa modelagem, para que você vá para um laboratório apenas com aqueles resultados que você quer conferir e que são mais interessantes? Sim. Então, visto isso, fica aí a nossa contribuição com a ciência. Espero estar contribuindo com vocês. Eu gerei a partir do notebook LM, que, aliás, eu gosto muito de utilizar o notebook LM, eu gerei um vídeo. Acho que eu vou compartilhar com vocês por aqui mesmo, para que vocês possam fazer uso deles. Um raio não precisa acertar em cheio um lugar para causar um estrago danado. Nessa análise, a gente vai investigar justamente os perigos que ficam escondidos de um raio que simplesmente cai por perto. Bom, todo mundo conhece a imagem de um raio, né? Mas e quando ele cai perto, sem atingir nada diretamente? A verdade é que a maior parte do poder dele é completamente invisível. Olha só, este é exatamente o cenário que vamos investigar. Temos aqui uma descarga elétrica potente descendo por um para-raios. E bem do lado, a só meio metro de distância, um simples laço de fio de cobre. Dá para imaginar isso como a fiação de uma luminária, de uma tomada, um circuito elétrico bem comum em qualquer instalação. E a ciência por trás disso tudo é um dos princípios fundamentais do eletromagnetismo. A corrente do raio, que varia numa velocidade absurda, cria um campo magnético que fica pulsando, e esse campo, por sua vez, transforma aquele nosso simples laço de fio numa espécie de antena acidental. Ele começa, do nada, a captar energia direto do ar.
Ok, mas como é que a gente consegue medir esse efeito com precisão sem precisar ficar esperando uma tempestade de verdade? A resposta está em criar uma tempestade virtual. Para fazer isso, foi usado um software muito poderoso chamado ATP-Draw. Ele funciona basicamente como um laboratório virtual. Permite recriar eventos elétricos extremos, como a queda de um raio, com total segurança e uma precisão incrível. E olha, configurar essa simulação não foi nada fácil, viu? Foi preciso inserir cada detalhe, cada propriedade elétrica dos componentes. A indutância do cabo do para-raios, a do laço de fio, as distâncias. É um processo bem complexo que, como essa citação descreve bem, envolve muita tentativa e erro até o resultado sair certinho. Então, o processo todo foi como criar um gêmeo digital do que aconteceria na realidade. Primeiro foi modelado o raio em si, uma onda de corrente de 35.000 amperes, com um formato bem específico para simular um raio de verdade. Depois, recriaram digitalmente o para-raios e o nosso laço de fio, e por fim, rodaram a simulação para ver o resultado. E depois de rodar essa simulação super complexa, o software revelou um resultado que foi, para dizer o mínimo, surpreendente. Então, a grande pergunta é, qual foi a tensão que apareceu naquela pequena abertura de 50 centímetros no fio? Tudo isso só pela proximidade de um raio a meio metro de distância? 4.000 volts. É isso mesmo, uma tensão altíssima, gerada a partir de um raio que nem sequer tocou no circuito. Foi tudo por indução, sabe? Através do ar. Este gráfico aqui mostra a velocidade absurda com que tudo acontece. O pico de tensão, aqueles 4.000 volts, aparece em apenas 2 microsegundos. Isso é bem antes da corrente do próprio raio atingir a força máxima dela. É um pulso de energia incrivelmente rápido e violento. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. Esse surto de 4.000 volts não se comporta da maneira que a maioria das pessoas imagina. A primeira coisa que vem à cabeça é um arco elétrico, né? Uma faísca gigante visível pulando entre as pontas do fio para fechar o circuito. Mas será que é isso mesmo que acontece? Então aqui está a grande reviravolta. O ar, na verdade, é um isolante excelente. Para uma faísca conseguir pular 50 centímetros, a gente precisaria de algo em torno de 1,5 milhão de volts. O problema não é o ar. O problema é a isolação delicada lá dentro dos equipamentos eletrônicos. Aquela camadinha fina de plástico nos fios e componentes, ela não é nem de longe tão resistente. Portanto, o verdadeiro perigo não é uma faísca dramática no ar. É um surto silencioso que viaja pela fiação e ataca os eletrônicos de dentro para fora. Ele rompe a isolação interna, que normalmente só aguenta uns 1.500, talvez 2.500 volts. Certo, então se o perigo é tão sutil e acontece por dentro, como é que a gente pode proteger os sistemas vitais dessa ameaça invisível? A solução é um componente chamado Dispositivo de Proteção contra Surtos, o famoso DPS. Ele é projetado para ser instalado exatamente ali, no ponto onde a tensão perigosa aparece, conectando as duas pontas do nosso fio. E essa citação resume perfeitamente a genialidade do DPS. Ele não elimina a energia, mas a transforma. Ele muda a natureza da ameaça para algo que os sistemas conseguem suportar. No instante em que a tensão começa a subir, o DPS age como se fosse uma chave ultra rápida, criando um curto-circuito que dura uma fração de segundo. Isso grampeia, ou seja, limita a tensão a um nível seguro, abaixo de 1.500 volts. E toda a energia que ia virar sobre a tensão é convertida em um breve e controlável pulso de corrente. E pode parecer estranho, né? Uma corrente de 1.750 amperes num fio comum, mas ela dura por um tempo tão absurdamente curto, meros milionésimos de segundo, que o fio consegue suportar sem sofrer nenhum dano, como ter sua isolação derretida, por exemplo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se um raio a meio metro de distância tem todo esse poder invisível, que outras forças elétricas ocultas será que estão, silenciosamente, estressando os aparelhos eletrônicos todos os dias? Fica claro que a proteção contra surtos é algo fundamental no nosso mundo, que é cada vez mais eletrônico. Muito bem, né? Excelente conteúdo, né? Bom, como vocês bem podem ver, com a ajuda do notebook LM, a gente consegue produzir bastante conteúdo de qualidade, mas isso não isenta a gente de ter que estudar bastante, de ter que entender as ferramentas já consagradas, como, por exemplo, a ATP-Draw, que é um simulador que permite a gente fazer isso. Seria possível também, como vocês
bem sabem fazer esse tipo de estudo. Desde que vocês saibam o que estão fazendo, é possível fazer esse estudo pelo chat GPT, mas requer muito conhecimento e requer muita conferência, porque não é simplesmente perguntar para o chat GPT, olha, qual é a tensão induzida? Você vai ter que verificar se a fórmula que ele está aplicando de laço, da indutância do laço está correta, se a equação de Heidler e se os tempos de subida de onda e de meia cauda estão corretos. Você vai ter que fazer toda a conferência, ou seja, é um processo guiado, o processo com a inteligência artificial. O Notebook LM também é uma ferramenta muito boa para produzir vídeos e slides. E uma vez que você tenha produzido, entendido e feito suas simulações, e que aqui no Notebook LM estejam as respostas que você tiveram com inteligência artificial, com ATP Draw, condensado, é possível produzir esse tipo de resultado. Muito obrigado. Saúde e sucesso a todos.